Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais este encontro da Sociedade Espírita Renovação, um encontro de estudo e reflexão de temas à luz da doutrina espírita. Hoje o tema que nós estamos trazendo é a Academia do Espírito. Na sociedade atual em que vivemos, é muito comum nós vermos as academias para cuidar da saúde e da forma do nosso corpo, que é, no fundo, o veículo da nossa encarnação, o veículo que nós utilizamos durante a nossa encarnação. E para o espírito, que é a nossa essência, a sede da nossa consciência, o que temos? Imaginem se nós tivéssemos um espaço onde o nosso espírito pudesse se exercitar, se fortalecer e entrar em forma. Essa é a ideia. Então, para iniciarmos esse processo, embasarmos a ideia da Academia do Espírito, nós vamos nos referenciar a Kardec, que nos traz a ideia do homem carnal e do homem espiritual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e Leon Denis, que nos traz a ideia, no problema do ser, do destino e da dor, de duas esferas de atuação, a personalidade e a sede da consciência. Então, esse primeiro slide, a gente já tem a noção de que existem dois lugares, duas salas de comando, da onde eu gerencio a minha encarnação. Ou estou gerenciando a minha encarnação a partir do meu espírito, ou estou gerenciando a minha encarnação a partir do meu ego. E é lógico que isso não é um contínuo, né? Então, existem momentos em que eu estou gerenciando a minha encarnação a partir do meu espírito mais claramente, e existem momentos que eu estou gerenciando a minha encarnação mais claramente a partir do meu ego. Mas vamos em frente. Carl Jung, e isso está lá no livro Refletindo a Alma, do Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeli, ele se refere a 5 níveis de consciência. A consciência de sono sem sonhos, que é o adormecimento total do espírito e a tomada de conta do ego, ou seja, quem gerencia a encarnação é o ego, totalmente, sem nem tomar consciência de que é um espírito. Já na consciência de sono com sonho, estou no ego, gerenciando a encarnação a partir do ego, mas já existem momentos em que estou no espírito, né? Momentos de êxtase, de contemplação, determinados momentos de consciência espiritual começam a acontecer. Já na consciência de sono acordado, é o espírito, na maioria do tempo, que está gerenciando a encarnação. Então, aqui já existem processos de autodesenvolvimento, já existe uma observação do ego, já está muito claro para o espírito a existência do espírito, a existência do ego e um processo para lidar com essa dualidade aparente, né? Outro estágio, outro nível de consciência que o Jung coloca é a transcendência do eu, ou seja, já o espírito está totalmente na gerência da encarnação, totalmente desidentificado do ego, já não é mais refém de nenhuma questão egóica, então é o espírito na sua plenitude gerenciando a encarnação. E o último estágio é o da consciência cósmica, onde nós, ao final do nosso processo evolutivo, enquanto espíritos puros, já estamos numa total identificação com o pensamento divino, uma total identificação com Deus. Muito bem. Então a gente vê que, além de existirem 2 lugares de onde gerenciar a encarnação, à medida que nós vamos conseguindo estar mais no espírito e menos no ego, nós vamos fazendo essa caminhada que Jung coloca como os diferentes níveis de consciência. Então, esse é o processo de evolução da nossa encarnação, durante a nossa encarnação, das nossas encarnações, né? Então, esse é o nosso processo evolutivo. Estar menos no ego, estar mais no espírito e gradativamente fazendo essa passagem. Mas por que nós estamos mais tempo no ego do que no espírito? Será que é porque nos falta consciência? Será que é porque nos falta vontade? Será que é porque
isso é algo muito abstrato, não é concreto, então eu não sei o que fazer? Ou será que é porque não temos um método mais concreto e prático para a gente fazer aqui na nossa encarnação? Ou será que é tudo isso junto? Né? Então, nesse assunto, vem Jesus, Lázaro, Santo Agostinho, Kardec, Leon Denis, Joana, Emmanuel, todos em uníssono, nos mostrando que é preciso um esforço para nos melhorarmos. É importante que haja um esforço. E esse esforço, Joana coloca, que ele precisa ser feito de forma organizada, ou seja, precisa ter um processo de autodesenvolvimento. Então já vemos que existem dois lugares, que existe uma caminhada para estar menos num lugar e mais no outro, e existe um esforço necessário para fazer essa caminhada. Então não é qualquer esforço, é o esforço que me tira do ego e me coloca no espírito. E vejo que sempre que eu estou me referenciando aqui ao ego, eu estou me referenciando ao ego adoecido. É lógico, o ego saudável não tem nenhum problema, né? Mas é o ego adoecido. Então, sempre que eu estiver me referenciando aqui ao ego, estou me referenciando ao ego adoecido, que é o ego que tomou conta, né, do processo, achando que ele é o centro da experiência e, a partir daí, uma série de questões acabam acontecendo. Muito bem. Então, nesse contexto desses dois lugares e dessa caminhada com esforço de um lugar para o outro, é que surge a ideia da Academia do Espírito. Então, um espaço prático que favorece o nosso autodesenvolvimento. É a mesma coisa da Academia do Corpo, né? A gente vai lá na academia para se exercitar tal e ficar em forma, né? Então, na Academia do Espírito é a mesma coisa. São algumas questões que nós vamos começar a prestar atenção e trazer para o nosso momento de vida, que nos exercitem enquanto espíritos nesse processo encarnatório. Então, existe um reconhecimento, primeiro, desses dois territórios, né? Vamos conhecer esse território do ego e esse território do espírito. Segundo, vamos dar direção e intensidade para esse esforço. É a direção de sairmos do ego e entrarmos mais no espírito, estarmos mais a partir do nosso espírito, da nossa encarnação, e intensidade de esforços, né? Porque se não houver esforço, como nós vimos, não há como nos melhorarmos. Né? É preciso esse esforço. E método e técnicas simples. É uma ideia de a gente ter algumas coisas muito simples para que a gente possa iniciar passo a passo essa caminhada. E um alerta para armadilhas e distrações, né? O ego é cheio das armadilhas, então a gente precisa conhecer algumas dessas armadilhas para não estar caindo de bobinho em qualquer armadilha muito simples, né? E também as distrações, ou seja, o ego está no mundo, os prazeres estão aí, né? Os sentidos estão aí aguçados, né? Então existem muitas distrações, então eu começar a prestar atenção, quais são as distrações que estão aí no meu processo encarnatório. Enquanto método, um método bem simples. Então, primeiro, conhecimento. É preciso teoria. Conhecimento é teoria, né? Então, eu preciso entender o que é o espírito, como é que ele funciona, entender o que é o ego, como é que ele funciona, entender essa integração do ego com o espírito, como é que tudo isso funciona, entender as leis da vida, do mundo, né? Para que eu possa, a partir desse conhecimento, isso tudo é teoria, ok? Conhecimento. A partir desse conhecimento, eu posso começar a observar em minha vida, em meu proceder, na minha encarnação, quais desses conhecimentos estão acontecendo e como eles estão acontecendo na minha encarnação. Então, a partir desse referencial teórico, que a gente também vai ampliando, nós podemos nos observar com mais qualidade e profundidade. E a observação é um processo, né? Santo Agostinho já nos trouxe, né? Ao final do dia, a gente fazer uma reflexão, observando tudo que fizemos ao longo do dia, etc. É um método, né? O que Santo Agostinho nos trouxe é um método. Agora, ele é um método que da forma com que está colocado, ele é exercitado uma vez ao dia, à noite, né? O que nós estamos trazendo agora é academia, ou seja, vamos trazer esse processo para o nosso dia a dia. Então, nós vamos mais vezes fazer aquilo que Santo Agostinho nos recomenda que seja feito ao final do dia. Então, ele nos traz o final do dia como um início do processo. Pelo menos ao final do dia fazer isso, né?
Agora, se nós formos trazendo isso para mais momentos da nossa encarnação, a gente vai ver que a gente vai acelerando. É como se a gente tivesse algo que dá o ritmo, né? Então, o ritmo antes batia uma vez por dia, né? O ritmo de melhoria batia uma vez por dia. Agora ele pode bater 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, pode bater a todo momento, a cada minuto da minha encarnação. Então, conforme eu vou trazendo esse processo de observação para o consciente em mais momentos da minha encarnação, eu vou me exercitando mais. A partir dessa observação, aí vem o reconhecimento. Eu começo a encontrar aquelas coisas teóricas em mim, na minha encarnação, no meu proceder, na minha vida. Então, é um reconhecimento, onde eu começo a olhar para tudo isso e enxergar o que está acontecendo dessas coisas teóricas na minha encarnação comigo, né? Enquanto ego, enquanto espírito. Depois entra um processo de reflexão. À medida que eu reconheci essas questões, vou começar a tentar compreender como é que elas ocorrem, onde elas ocorrem, por que elas ocorrem, etc. Fazer a minha reflexão. E com essa reflexão, eu posso partir para esforços de transformação, daí muito mais claros, muito mais informados, né? Que com chance muito maior de trazer resultado para a minha encarnação. Então é um processo muito simples, né? Nada de complicado até aqui, ok? Vamos em frente. Então, nesse processo, a direção é aquela, ou seja, que eu consiga, através desse processo, estar mais consciente em mais momentos, dirigindo a minha encarnação a partir do meu espírito, e, portanto, esse tempo que eu estou lá, eu não estou aqui, no ego, né? Então, eu estou também reduzindo meus momentos de ego. Então, a partir dessa observação, a gente vai começar a ver esse processo acontecendo. Vamos lá. Então, na linha do conhecimento, que é essa primeira etapa, nós hoje vamos conversar nessa nossa reflexão de hoje sobre 2 etapas, o conhecimento e o reconhecimento. As demais nós vamos, na sequência, trazer outras conversas para que a gente possa se dedicar. Porque, primeiro, sem conhecimento a gente não anda, e sem começar um processo de reconhecimento, a gente também não move essa academia, né? Então, para nós entrarmos na academia, alguns conhecimentos e alguns reconhecimentos iniciais, ok? É isso que a gente está fazendo no dia de hoje, na noite de hoje. Muito bem. Então, esse conhecimento é o conhecimento do espírito. Então, o que é o espírito? O espírito é uma consciência que tem uma vontade própria, que tem uma capacidade de pensar e que tem uma capacidade de amar. E ainda é responsável pelas suas escolhas, tem o seu livre-arbítrio. Então, aqui estão as potências da alma, segundo Leon Denis. Isso é o que somos em essência. Somos uma consciência que tem vontade própria, que tem capacidade de pensar, capacidade de amar e livre-arbítrio. Isso é o nosso espírito. São essas potências que estão à nossa disposição para nos desenvolvermos enquanto espíritos. E o ego? O ego é essa identidade temporária, né, que a cada encarnação nós vamos refazendo essa identidade temporária, e que é inconsciente da realidade espiritual. Estamos falando sempre do ego adoecido, ok? Lembrem disso. Inconscientes da realidade espiritual e energética, refém dos desejos materiais e dos prazeres sensoriais, ou seja, a nossa vontade está restrita a esse campo que eu enxergo enquanto ego. O pensamento, ele acaba sendo um pensamento mais material e egóico, ou seja, tenho a minha capacidade de pensar, mas uso para quê? Para pensamento material e para as questões egóicas, né? E tenho capacidade de amar, mas no ego amo a mim mesmo, né? Sou egoísta e amo aos que estão à minha volta, né? Aos meus tudo, aos demais nada, né? Então é aquele processo, só para a gente ter uma ilustração de o amor, como é que funciona, o amor egóico, o amor do ego, é aquele processo em que o pai diante do filho, o pai que faz tudo pelo filho, ou a mãe que faz tudo pelo filho. Não, para o meu filho eu faço absolutamente tudo. E aí, assim, a nossa encarnação, que é um processo de aprendizado, onde a gente
toma decisões, faz escolhas e enfrenta as consequências dessas escolhas através de causa e efeito, o pai ou a mãe vão poupando o jovem, a criança, né, dessas consequências. E, portanto, é um amor que mais atrapalha do que ajuda. Porque ele está evitando que o mecanismo natural da criação divina, que é de nos encontrarmos através da lei de causa e efeito com as consequências das nossas escolhas, ele está evitando que essas consequências aconteçam na vida da criança e na vida do jovem. E aí depois, quando esse jovem fica mais grande, o pai e a mãe não estão mais perto, o mundo não faz a mesma coisa. E aí, né, temos aqueles espíritos difíceis, né, porque não entendem que existem consequências, né, para cada escolha existe uma consequência. E a gente precisa aprender, esse é o mecanismo de aprendizado. Já o amor que não é egóico, o que ele vai fazer? Sabendo que estão sendo feitas escolhas pelo meu filho e ele precisa enfrentar as consequências dessas escolhas, eu vou estar com ele para apoiá-lo no enfrentamento das consequências, mas não para tirar as consequências da frente dele. Ok? Então esse é um processo bem interessante em que a gente já vai abordando um pouquinho essa característica, porque, de novo, chama-se de amor isso, né? E o amor egóico é um problema, porque ele está sendo feito a partir do ego. E, além disso, esse espírito ele está refém da sombra e das ilusões. Então eu faço uma comparação como se fosse uma galinha num galinheiro, né? A galinha diz assim: eu tenho liberdade para ir em qualquer lugar. Daí você fala assim, diz, não, qualquer lugar dentro do galinheiro. Ela não percebe isso, que ela só está andando dentro do galinheiro. Segundo, eu posso comer qualquer coisa que esteja dentro do galinheiro, que seja colocada dentro do galinheiro. Né? Todas as outras coisas, a galinha não sabe o que está lá em volta, o que ela poderia estar comendo, ela está comendo aquilo. E ela acha que tem liberdade de escolher a comida. Só que ela está escolhendo a comida que está dentro do galinheiro. Não, mas à noite no puleiro eu escolho qual puleiro que eu vou dormir. Então eu tenho liberdade. Né? E no fundo, assim, você tem liberdade de ficar em qualquer puleiro, desde que sejam os puleiros que estão dentro do galinheiro. Todos os outros puleiros que estão no mundo afora não estão disponíveis para galinha. Né? Então o nosso ego funciona meio assim, é uma galinha no galinheiro. Né? Acha que tem liberdade, acha que está escolhendo, acha que está fazendo, mas está dentro de uma caixinha, dentro de uma gaiola, dentro de um galinheiro. Okay? Então ele é refém da sua sombra e das ilusões que estão ali criadas nesse processo. Vamos em frente. Ainda na linha do conhecimento, vocês viram, nós temos o nosso espírito, que é a nossa essência, nós temos o nosso perispírito, o nosso ego, quando encarnamos, né? A nossa persona e a nossa sombra que se manifesta enquanto encarnados. E esse processo ele funciona mais ou menos assim. O espírito é quem eu sou, ou seja, aquelas potências da alma lá que Leon Denis colocou. O perispírito já é como eu estou, né? Fruto das minhas múltiplas encarnações, as marcas emocionais que foram se fazendo atavicamente pelas minhas vivências estão ali presentes. Então, essas marcas emocionais, esse corpo emocional, está presente no meu perispírito, marcado energeticamente. Né? E isso atrai e repele determinadas situações. Já o ego é quem eu penso que eu sou. Então, eu estou aqui encarnado, amortecidinho, então eu penso que eu sou Eduardo, que eu sou marido da Beth, que eu tenho 2 filhos, né? E não entendo que eu não sou nada disso. Que eu sou o espírito que está dirigindo a encarnação, que está tendo a oportunidade de brincar de Eduardo, de marido da Beth, de pai do Henrique, do Otávio, e assim por diante. Okay? Então, assim, quem eu penso que sou é o meu ego. Já quem eu represento ser, porque aí vem as máscaras, né? Em casa eu sou um, no serviço eu sou outro, na rua eu sou outro, quando eu estou diante do grupo de amigos eu já sou outro. Então, a cada espaço de atuação que eu ajo de forma diferente, eu estou criando uma persona, e é quem eu estou representando ser. E a minha sombra é isso que eu escondo ser, né? São aquelas coisinhas não muito legais, né, que vêm, e algumas conscientes, que estão aqui, eu sei que existem, mas tem aquelas inconscientes, que vêm lá do meu perispírito, né? São questões que estão presentes e que de vez em quando me assustam, né?
reação repentina que vem diante de uma situação e que eu não sei como lidar, né? E vem aquela reação forte, assim. Geralmente isso aí é uma sombra não conhecida, que na verdade é uma marca emocional profunda, que está lá energética e emocional profunda, que está lá no meu perispírito, que está se manifestando porque foi acionado um gatilho, né? Alguma coisa disparou a lembrança daquele registro emocional profundo. E às vezes saem coisas horríveis, né? É quando as pessoas fazem algo que lhes assusta a si mesmo. Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E é interessante que todos esses níveis, eles geram tensões, porque como quem eu sou de verdade, como eu estou, quem eu penso que sou, quem eu represento ser, quem eu escondo ser, são coisas diferentes, todas essas diferenças geram tensões. Pense, por exemplo, a máscara social. Aí eu penso que eu sou uma pessoa X lá, bonzinho, né? Então vou interpretar o bonzinho, vou tentar ser bonzinho, né? Mas na verdade eu não sou bonzinho, ainda não estou com essa capacidade, ainda sou uma pessoa difícil. Então o que, que acontece? Eu tenho um esforço muito grande para parecer bonzinho, embora lá dentro não tenha nada de bonzinho. Então isso é um esforço que eu faço para gerar uma máscara. Então para fora, quem olha de fora vê, nossa, que pessoa boa, que pessoa amorosa, tal. E no fundo eu estou fazendo um grande esforço para mostrar amorosidade, mas dentro de mim o que passa é uma revolta. Eu estou, na verdade, com uma tensão enorme porque eu não sou bonzinho. Eu estou lutando com aquela questão, né? E aquilo me judia. Então, são processos para a gente entender que cada diferença dessa gera uma tensão. Muito bem, vamos em frente. Lembra do Jung, lá dos 5 estágios de consciência? A gente aqui está mostrando, né, também como conhecimento, que a gente pode refinar um pouquinho esse processo. Então, por exemplo, existe a inconsciência total, ou seja, a galinha no galinheiro, o ego operando no automático, sem saber que existe espírito, nada. Existe a consciência tardia. Lembra aquele processo? Eu fiz alguma coisa, eu falo, foi mal, me desculpe, né? Depois que eu fiz. Eu tenho uma consciência que já vem, já aparece, mas ela é tardia. Tem gente que não tem essa consciência, está inconsciente, vai, bate, chuta e não está nem aí. Não sobra nada com ele, não está refletindo nada sobre aquilo. A consciência tardia não, ela já reflete, já começa a aparecer um comecinho de espírito na jogada aí, né? Que começa a dizer, puxa vida, não fiz aquilo, não devia ter feito, tal, beleza? Daí vem a consciência presente, ou seja, eu estou vivendo um momento, estou com uma raiva enorme, estou com vontade de bater, mas vem uma consciência, nossa senhora, eu ia matar o cara, eu ia puxar o gatilho. E o dedo ficou no gatilho tremendo e eu não puxei o gatilho. Então essa é a consciência presente, é a consciência que no momento que está acontecendo, ela aparece. Eu estou ali, então o espírito diz, não, peraí, aqui nós vamos tomar conta, né? Uma consciência presente. Já tem uma consciência que é reprimida, ou seja, eu fiz, tive diante de uma situação desafiadora, não fiz besteira, porque me segurei, mas lá dentro de mim sobrou um monte de coisas, né? Putz, aquele miserável fez aquilo, tal, eu devia ter batido, não bati e tal, e eu fico remoendo aquilo. Então é uma consciência que veio, mas ela está reprimida, ela ainda não está vindo porque é o meu jeito de ser, não bater nas pessoas. Não, o meu jeito de ser é bater nas pessoas, né? Quando elas me provocam, eu bato nelas. E se eu me seguro para não bater, mas só estou me segurando para não bater, sobram as questões, né? Porque eu ainda queria bater. Então, sobram todas as questões de quem queria bater. Eu fico lá dentro remoendo tudo isso. Então, uma consciência reprimida. Aí vem a consciência reflexiva, onde eu já estou mais em espírito, o meu espírito já está ligado na minha encarnação, no processo do ego, e já estou refletindo, puxa vida, realmente lá aconteceu aquilo, eu tentei fazer, por que será que eu tentei fazer aquilo? Quais são as causas que me levaram àquele estado que eu queria bater na pessoa? Por que eu tenho vontade de bater? Da onde vem isso? O que está acontecendo? Eu começo a refletir, uma consciência já reflexiva, ela já tem material, ela não fica remoendo as coisas, ela está refletindo sobre as coisas, né? Daí a consciência preventiva, é aquela consciência que já refletiu muito sobre vários temas
e já tem suas estratégias preventivas. Ou seja, eu começo a andar numa direção e percebo uma situação de risco, eu digo, ali é situação de risco, não vou andar mais naquela direção, deixa eu voltar para trás, porque ali vai dar besteira. Então é uma consciência já preventiva, eu já começo a conseguir olhar para as situações, né, e tomar decisões antecipadas para não se colocar em situações de risco. E a consciência pura, que daí é o espírito, né, já em união com Deus, fazendo parte da divindade, a nossa consciência cósmica lá do Jung. Ok? Então, só para a gente, ainda enquanto academia, a gente começar a entender aonde está a nossa academia, aonde está o nosso esforço. Então, o nosso esforço é bem claro, um esforço muito dirigido para conhecer as situações do ego, ir trazendo o nosso espírito para o comando da nossa encarnação para e passo e vendo a gente se mover de uma inconsciência do ego para uma consciência pura. Então é um processo muito claro, assim, este é o esforço. Os demais esforços, parecer bonzinho, etc., até pode ser um esforço interessante, mas não é esse o esforço da academia. O esforço da academia é eu trazer o meu espírito para a minha encarnação, para parar com essa luta do ego. Porque o problema é que os outros esforços, enquanto eu estou no ego e fico no ego e não reconheço que estou no ego e não faço esforço para sair do ego, eu estou ali fazendo um baita esforço, mas é um esforço de pouca produtividade. Ele não gera resultados consistentes e fortes. Já aqui não. À medida que eu começo a treinar estar em espírito da minha encarnação, eu começo a ter esforços consistentes com resultado e começo a ter o benefício de tudo isso. Então vamos em frente. Ainda como reconhecimento, para a gente reconhecer então esses dois lugares, o lugar do espírito e o lugar do ego, agora nós vamos entrar numa etapa nova aqui da academia. Vimos o conhecimento daquelas coisas ali, né, do que é o ego, o que é o espírito, quais são os níveis, né, entre o ego e o espírito. Agora nós vamos reconhecer, ou seja, entrar num processo de eu olhar para mim, na minha encarnação, e começar a enxergar coisas. É o reconhecimento. Então, para a gente reconhecer as coisas, nós vamos primeiro reconhecer momentos claros da nossa encarnação que nós estivemos no espírito e momentos claros da nossa encarnação que nós estivemos no ego. Indicador prático. Como é que eu sei se eu estou no espírito ou estou no ego? Prático, bem prático. Outra, que características, né? Esse cenário de quando eu estou no espírito, esse cenário de momentos em que eu estou no ego, que características ele tem? Algumas características básicas. E que sentimentos que estão presentes enquanto eu estou no espírito e enquanto eu estou no ego. Então, algo bem prático, pequeno, consistente. Nós vamos dar uma primeira passada por isso aqui agora. Esse é o objetivo da nossa conversa hoje, ok? Então, vamos lá. Em espírito, que momentos são esses do espírito? São momentos de elevação. Então, momentos de contemplação, momentos de êxtase, contemplando um pôr do sol, um nascer da lua, um céu estrelado, contemplando uma flor desabrochando, contemplando, né, um pequeno animal fazendo um gracejo, contemplando. Estou contemplando. Naquele momento eu estou em espírito. Momentos de solidariedade, onde eu estou protagonizando algum ato de solidariedade coletivo ou individual, não importa, né? Um ato de solidariedade muito forte em relação a alguém, ou eu estou ouvindo um relato, estão me contando ou estou vendo um ato de solidariedade acontecer. E aí aquilo me move e já me leva para o espírito, eu já estou em espírito. Quando eu estou observando uma pessoa realizar um ato de generosidade ali na minha frente e tal, e aquilo, nossa, puxa vida, que bondade dessa pessoa. Quem está olhando isso é o meu espírito. Já tentando olhar para aquilo como um alvo de aprendizado. Puxa, olha que coisa bonita. Como eu, né? É quase que uma saudade daquilo que eu posso ser. Eu enfrento essa saudade. Uma saudade daquilo que eu posso ser. Eu tenho o potencial de ser tão bom quanto ele. Eu sou um espírito assim. Eu tenho essa capacidade amorosa. Então, esses momentos são momentos de levantamento. E momentos de arte, né? Estou escrevendo uma poesia, estou escrevendo uma história, um livro, estou escrevendo uma peça de teatro, ou estou pintando um quadro, estou fazendo uma escultura,
estou montando uma obra de arte, estou fazendo um invento novo, ali está o espírito, né? Ou estou observando alguém fazer isso, ou estou vendo um filme sobre alguém que faz isso, né? E aí estão todas as expressões, né? O teatro, a música, a arte, nas suas mais diversas manifestações, né? Então são momentos de elevação. Então todos nós já tivemos momentos como esse. E eu convido vocês a pensarem junto comigo aqui outros momentos. Então aqui não estamos esgotando, estamos só dando uma pincelada para que a gente possa passar a observar e reconhecer em nossa encarnação aqui e agora momentos que nós estamos vivendo em espírito plenamente. E a gente começar a reconhecer isso é muito importante, porque nós vamos reconhecer a sequência que está aqui. Qual é o indicador prático para eu saber se eu estou no espírito ou não? Se é meu espírito que está no comando da minha encarnação? É a paz. A paz esteja convosco. Não foi o que Jesus nos trouxe? É a paz. A paz é o indicador de que meu espírito está aqui tranquilo, observando a encarnação com o distanciamento necessário e fazendo tudo que pode fazer a partir dessa experiência. Então, assim, a paz. Isso é uma coisa muito forte aqui da Academia do Espírito. A gente tem um indicador. Estou em paz, estou no espírito. A minha paz foi embora, o ego assumiu o controle. Ponto. Então, bem prático, simples. Sim, eu vou começar a observar meus momentos. Estou em paz, não estou em paz. Ponto. Se estou em paz, estou no espírito. Características quando eu estou nesses momentos do espírito. Primeiro, um distanciamento da experiência. Eu não estou ali, nossa, querendo saber tudo, olhar tudo, ver tudo. Não, eu estou olhando, nossa, interessante. É como se eu estivesse observando uma peça de teatro. Quando eu estou no teatro, eu estou sentadinho lá, estou vendo a peça acontecer lá no teatro, mas eu não estou lá, nossa, olha o que está acontecendo, a pessoa, e sofro, né? Não estou, eu estou olhando a peça do teatro. Estou me emocionando, tudo, mas a peça do teatro está lá e eu estou aqui. Então esse é o distanciamento que a gente percebe no espírito. Desapego, né? Não estou querendo estar perto das coisas materiais e usar e fazer. O não julgamento, o julgamento normalmente não está presente quando eu estou em espírito. Não estou querendo julgar as pessoas, as coisas, as situações. E perda da noção de tempo. Então esse é um fenômeno muito comum. Então o artista sabe disso, quando ele está pintando um quadro, diz, nossa, já faz 5 horas que eu estou aqui pintando esse quadro, nem percebi. Né? O escritor também está lá, nossa, fiquei a tarde inteira aqui, escrevi 5 capítulos do livro. Nossa, nem percebi, parece que passou meia hora. Né? Então essa perda da noção de tempo é uma característica também do nosso espaço em espírito, de estarmos na nossa encarnação em espírito. E os sentimentos? É o amor e a confiança plena. Então assim, é confiança. Tudo o que está acontecendo é para acontecer, é para o melhor, Deus está no comando, não sou eu que estou no comando, é Deus que está no comando, e aceitação plena, confiança plena, mesmo que seja uma coisa ruim, essa que é a questão. Então, quando eu estou em espírito, aconteceu um acidente, eu não vou me desesperar, ficar com medo, ou tá um risco qualquer, tipo, nem me desesperar, não, confiança. E essa situação está na minha frente para que eu possa, de alguma forma, participar da situação. E vamos ver o que eu posso fazer. Então, é clássico, né? Por exemplo, aquela mãe que viu o filho se acidentar, ou o pai que viu o filho se acidentar, e aí sangue, aquela coisa toda tal. Meu Deus do céu, meu filho! Blá, blá, blá. E daqui a pouco ele vai enterrar o filho porque teve hemorragia tal, né? Vazou tudo o sangue, o guri morreu. Né? Quer dizer, o que é? Estou com medo que meu filho morra e ele morre. Né? Agora, ao contrário. Nossa, aconteceu um acidente. Tá, aconteceu um acidente. O que podemos fazer? Não, peraí, está vazando sangue. Vamos fazer um torniquete e fechar para o sangue parar de vazar. Qual é a outra coisa que pode fazer? Ah, estamos aqui numa área de risco. Pode passar um carro aqui e nos atropelar. Vamos levar ali para a beirada da estrada. Vamos sinalizar o lugar. Coisas práticas. O espírito tem o distanciamento necessário para entender que ali não é o corpo do meu filho que está ali. Existe um espírito que está passando por uma experiência. E eu posso ajudar esse espírito a passar por essa experiência da melhor forma possível. E está tudo bem. Essa experiência é uma experiência vinda de Deus, é um amor de Deus se manifestando na encarnação do meu filho. E eu vou cuidar daquilo com tranquilidade.
Então, essa é a questão. O amor está presente, a confiança total. Esses são os momentos. Então, veja, é uma listinha simples aqui para a gente ter um primeiro gostinho. Agora, cada um de nós vai poder enriquecer, né, mais detalhes dos momentos, dessa paz, como é que eu percebo, das características do sentimento. Ok? E já no ego, como é que é? Vamos para o outro lado. Né? São momentos de tensão. O ego adoecido, lembre sempre disso, ego adoecido. Momentos de tensão, porque o ego é aquele conflito. Eu tenho uma verdade e alguém está questionando a minha verdade. Eu estou ficando com raiva já desse questionamento consistente em cima da minha verdade. Ou a minha imagem. Pô, eu fiz uma autoimagem enorme e tal, né? Eu sou o cara do mundo e tal, e aí as pessoas estão atacando a minha imagem. E eu, aí, estou em conflito. Mando ver. Ou não estou no controle, começou a acontecer coisa que eu não era bem o que eu queria, né? Então, estou fora de controle. Ou o egoísmo, né? Estão atacando, né? Eu queria ficar com a melhor parte, estão tirando a melhor parte de mim e eu estou tenso aqui. E vou brigar por isso. E, então são momentos de conflito entre aquelas instâncias lá, né? O self, o espírito, o ego, a persona, a sombra, né? Aquilo que está no meu perispírito. Esse é o contexto do conflito que o ego. Por isso que a gente falou daquelas tensões, né? São aquelas tensões que, por eu estar inconsciente de tudo isso, elas se apresentam. E aí elas se apresentam do jeito que se apresentam, né? Porque eu não conheço. Aí o indicador prático. Bem simples. Desconforto. Porque se eu estou em paz, estou em paz. Qualquer coisinha pequenininha que começou a tirar minha paz, qualquer desconfortozinho, ele já é ego. Já começou o ego a assumir. E se eu perceber os desconfortos, eu não vou ter que chegar lá no extremo, né? Da raiva, do ódio, da vingança, e até de desejo de morte, coisas desse tipo assim, né? Então, assim, é melhor a gente prestar atenção já no primeiro indicador. Então, assim, ou eu estou em paz, ou essa paz começou a ir embora. Por menor que seja a perturbação dessa minha paz, já é ego. Então, já, opa, será que tem verdade minha aqui que está sendo questionada? Será que a minha autoimagem está muito maior do que ela realmente é? Será que eu estou achando que está fora de controle a situação? Será que é o meu egoísmo? Eu estou querendo levar uma parte melhor dessa situação e não estou conseguindo? O que está acontecendo? Então vejo que é bem interessante. O desconforto já nos leva a perceber o momento em que o ego assumiu. E as características, o ego é muito mais engajado, ele está ali na situação, olhando para as coisas que estão acontecendo e querendo resolver, né? Outra coisa, apego, tá apegado, né? Meu carro, minha casa, né? E daí riscou o carro, eu já vou matar o cara. Riscou meu carro, vai, se eu tenho o revólver do lado, vou lá e mato o cara, né? Daí eu não vou nem ver, diz, nossa, o cara foi sem querer, né? Ele escorregou, daí estava com uma pedra na mão, uma coisa na mão, pontuda, daí riscou, por isso que riscou. Não quero nem saber. Riscou meu carro, morre. Né? Então é apego, julgamento. Né? A pessoa veio, fez alguma coisa e começa. Porque esse cara já se viu, papapá, porque não presta, papapá. Toda essa conversinha de julgamento, ego operando. Urgência, né? O ego quer resolver rápido. Não, vamos lá, porque já tem que fazer mais uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer, porque ele está no controle, ele quer controlar a situação e já quer ir para o próximo item de controle dele. Então, assim, urgência. Né? E o sentimento que está presente no ego, veja a diferença. É medo ou raiva. São as emoções básicas aí do ser humano, né? Emoções do ego. É medo e raiva. Por quê? Medo porque não confia. Né? Porque se eu estou na confiança e no amor, eu estou na confiança. Então, se eu estou com medo, eu não estou confiando. Simples assim. Estou com medo de morrer, né? Um monte de espírito aí, né? Com medo de morrer. Né? Se eu estou com medo de morrer, eu não estou confiando na providência divina. Ponto. Não é difícil da gente entender. Talvez seja difícil da gente enfrentar, da gente assumir. Não, esse medo de morte que está em mim ainda é uma questão egóica presente. E eu preciso entender. Né? Porque qual que é o problema de morrer? Tem um problema? Vai voltar para o plano espiritual, vai continuar sua caminhada evolutiva, né? As relações estão aí, vamos continuar nos relacionando. Qual que é o problema? Então, quando a gente enfrenta de frente essa questão, a gente vê que os medos eles estão presentes a partir do ego. E a raiva também, né? Porque a raiva ela se manifesta a partir do medo também, de alguma forma, assim, nesse processo. Né? Porque eu estou com medo muito grande, não consigo dar conta de ser medo, daqui a pouco eu estou com raiva. Né?
dessa situação que está me gerando muito medo. Muito bem, então, reconhecidos esses dois lugares, então a gente já tem na academia um processo de conheço o lugar do espírito, teoricamente, conheço o lugar do ego, teoricamente, conheço uma caminhada que vai do ego ao espírito, teoricamente. Agora sim, estou começando a adquirir capacidade de reconhecer essas coisas teóricas na minha encarnação aqui agora, momentos em que eu estou no ego, aquela coisa teórica lá que eu tinha visto, e momentos em que eu estou no espírito. Também aquela teoria que eu tinha visto, agora eu estou começando a observar na minha encarnação. Então é reconhecer, existem dois lugares. Tá? Então essa etapa da Academia do Espírito, a gente deixa sempre ela viva, né? Eu vou cada vez mais reconhecer mais momentos e situações em que eu estou no espírito e estou no ego. Isso é academia. Isso é esforço. Isso é uma musculação que eu estou fazendo. Né? Então, por isso que é academia. Eu começo a fazer essa musculação de reconhecer realmente momentos do espírito e momentos do ego na minha encarnação aqui e agora. E por essas características. Né? Vamos em frente. Então, a partir desse reconhecimento, eu começo também a perceber, quando eu estou no espírito e quando eu estou no ego, qual é a energia que eu estou vibrando, quais são os pensamentos que estão passando na minha cabeça, os sentimentos, como é que está a minha vontade, que vontade de que eu tenho, que escolhas que eu tendo a fazer quando eu estou em espírito, quando eu estou no ego, que atitudes eu tendo a tomar. Então vejo que essas palavrinhas aqui não estão aqui por acaso, em absoluto. Vocês estão vendo aqui as potências da alma. Né? Então eu estou observando, nas duas situações, quer no espírito, quer no ego, como é que estão as potências da alma, a capacidade de pensar, de sentir, a vontade, as escolhas, que é o livre-arbítrio, né? E como é que está a minha energia aqui, em última instância, toda a matéria, nós sabemos a energia, então, e sabemos que há um processo, a lei do magnetismo nos mostra a atração, né, que nós exercemos a partir da energia que vibramos. Né? Então, é por isso que essas questões estão aqui, não são palavras aleatórias. Nós estamos falando das potências da alma e da essência da matéria. É disso que nós estamos falando. E atitude, porque o resultado do ser encarnado é agir no mundo. Né? Então, por isso que vem que atitude que está saindo, no fim das contas. Né? E nesse processo começa a ficar claro também algumas virtudes, alguns vícios, começo a entender melhor a minha sombra, começam a aparecer alguns aspectos, só por eu estar me dedicando a reconhecer esses dois territórios. Vamos em frente. Então, conhecimento teórico, observação, prática, reconhecimento, assumir, aceitar, né, trazer para si as questões, refletir e transformar. Muito bem. Então, nesse contexto, eu vou procurar estar mais no espírito, menos no ego, e vou observar mais paz, menos conflito. E até nem conflito, desconforto. Né? Mais paz e menos desconforto. Conflito já é um desconforto já maior, né? Que já partiu para outras coisas. Então, aqui está a questão da nossa encarnação. E a cada segundo da minha encarnação, eu posso fazer isso. Eu posso estar agora me perguntando, estou aqui, né, fazendo uma apresentação, etc. Estou em paz? Ou tem um conflito aqui? Eu estou querendo parecer bonitinho, fazer uma apresentação legal, estou pensando como é que está meu cabelo, como é que está a luz, como é que está a imagem, como é que está não sei o quê. Ou estou aqui, não, estou aqui, vocês estão do lado de lá dessa câmara, ou agora, ou mais tarde, e estamos conversando. E é essa conversa que interessa. A essência dessa conversa, a energia dessa conversa que interessa. Ok? Muito bem. Então, essas etapas, uma das formas de se ver é essa aqui, né? Conhecimento, observação, reconhecimento, reflexão e transformação, formando um ciclo, em que eu tenho aqui autodescobrimento acontecendo, lembrando de João de Ângeles, autoanálise acontecendo aqui e autorrenovação acontecendo aqui. E tudo isso gerando o quê? Mais autoconfiança. Lembra? Confiança, amor, tal, está acontecendo aqui. Então, esse é um jeito da gente ver a academia do espírito em movimento. Né? Então, diferentes conhecimentos entram, observações, reconhecimentos, assim por diante, para várias questões. E tudo isso se processa numa espiral, né?
Então, eu conheço uma coisa nova, passo a observar, reconheço, reflito sobre aquilo e tento trazer aquilo para a minha vida, e daqui a pouco eu estou diante de um outro conhecimento, ou uma outra nuance daquele mesmo conhecimento, um outro nível de profundidade sobre aquela questão, e aí estou observando mais profundamente, né? Fazendo toda a sequência de reflexão, de reconhecimento e reflexão, ok? Então isso vai numa espiral, em que a cada momento nós vamos tendo novos níveis de compreensão. Às vezes um mesmo conceito passa por nós novamente, mas com outro grau de profundidade, de refinamento. E aí eu vou olhar para ele de novo, né? Então eu, por exemplo, identifico arrogância. Eu vou olhar no primeiro nível, observo, vejo questões de arrogância. Daí tá, resolvi aquelas questões. Daí eu observo, não, mas peraí, tem outros detalhes da arrogância. A arrogância se manifesta de outras formas. Então isso aqui também é arrogância, daí refino um pouco mais. Então são processos que vão me ajudando a refinar, assim como conceitos, né? Percebi o que é o perispírito, percebi o que é a persona, percebi o que é a sombra, e aí vou trabalhando, vou refinando, vou entendendo cada vez mais, vou observando cada vez mais e, portanto, vou reconhecendo cada vez mais e vou mudando, né? Cada vez mais nesse processo. Sempre na direção do quê? Do amor e da sabedoria, né? As duas asas que a que nós devemos alçar voo aí na nossa encarnação. Um outro jeito de ver essas etapas que eu também gosto é esse aqui, ó. Nós temos uma série de novos conhecimentos, teorias. Estamos cheios de teoria na cabeça. Né? Todos nós temos um monte de teorias na cabeça que aprendemos um monte de coisa, achamos que aprendemos um monte de coisa. Aí a questão é assim, quais dessas nós estamos trazendo para a observação em mim, na minha vida? Aqui é a hora da verdade, eu posso estar cheio de coisa na cabeça, mas de fato eu não estou observando nada em mim. Estou só sendo um propagador de teorias, né? Aqui não, aqui eu já passo a me observar. Então, algumas coisas de que eu tenho conhecimento, eu faço autoobservação. E dessas coisas que eu faço autoobservação, algumas delas, essa observação já me mostrou alguma coisa, e eu já começo a reconhecer. Então, veja que eu tenho bastante coisa aqui, um pouco menos aqui e um pouco menos aqui, né? Então, é um ciclo. E aí, eu reconhecendo uma determinada coisa, eu posso partir para um conhecimento mais profundo daquela mesma coisa. Por exemplo, como eu comentei sobre arrogância ou sobre solidariedade, ou sobre compaixão, né? Eu posso pegar tanto aspecto positivo como negativo. Eu trago esse conhecimento, observo, reconheço e posso refinar. Posso partir para outros níveis daquele conhecimento, né? Então, eu posso ficar nesse ciclo. Eventualmente, desse ciclo aqui, escapa alguma coisa aqui que eu já reconheci e que eu resolvo trazer para reflexão. Então, não basta reconhecer. Então, de todas as coisas que eu já reconheço em mim, algumas eu vou ter a capacidade, a sensibilidade de trazer para a minha reflexão. E daí, nessa reflexão, eu passo a me observar mais detalhadamente, porque eu daí já fiz uma reflexão, né? Então, eu passo a me observar e daí já reconheço mais nuances daquela questão. Então, eu passo a ficar num ciclo mais íntimo aqui, que é um ciclo ativo. Ou seja, daquilo que era teórico, que eu me observei, que eu reconheci, eu resolvi trazer para mim, chamar para mim essa questão. Senão eu vou lidar com isso. Então eu trago para cá. Eu vou ficar brincando com essa questão aqui, tentando refletir mais profundamente sobre ela, enxergar outras coisas sobre ela. E aí, eventualmente, de todo esse conjunto aqui das coisas que eu estou refletindo, algumas eu vou dizer, não, essa aqui agora eu já achei o que é e vou me propor a fazer uma transformação profunda nessa questão. Então, daí eu trago para o meu ladinho e vou observar, minha observação vai deixar aquilo em alerta, alerta vermelho para aquela situação. Sei lá, já sei que sou arrogante. Agora sim, eu vou observar onde que ocorre, por que que ocorre, quais são as causas, o que tem de ego nessa história, como é que funciona, papapá. Vou trazer, academia. Daí eu vou fazer exercício com arrogância. O exercício vai ser com arrogância. Ou sou invejoso, né? Tá? Conhecimento sobre isso, observação, reconheci que sou invejoso, já refleti bastante sobre essa inveja, como é que ela ocorre, onde que ela ocorre, blá, blá. Agora eu digo assim, agora vamos atacar esse negócio, agora vamos resolver essa questão. Então, qual é o aspecto do ego que está presente, por essa inveja e tal, e assim por diante. Ok? Então, agora nas próximas conversas nossas, como nessa conversa a gente viu várias questões sobre conhecimento e sobre reconhecimento,
Nas próximas, nós vamos aprofundar um pouquinho a questão dos conhecimentos do espírito e do ego, da nossa capacidade de auto-observação, essa saída do espírito, entrada no ego, identificar pensamento, sentimento, energia, fortalecer o nosso espírito. Vamos entrar numa outra oportunidade na reflexão, mais detalhadamente essa observação de padrões, alertas, causas, efeitos desse processo. E na transformação nós vamos também entrar em algumas questões bem interessantes sobre aspectos do meu ego que estão sendo curados e como é que é esse processo de cura do ego, esse processo de cura da sombra, né, aqueles aspectos espirituais profundos que estão lá colocados, e ancorando o meu espírito, conseguindo fortalecer esse processo de ancoragem do meu espírito. Okay? Então, esses são os nossos próximos capítulos, né, da Academia do Espírito. O que há de novo em tudo isso aqui? O que há de novo, sim, é a gente prestar atenção nos dois lugares, a gente prestar atenção na caminhada e o nosso esforço ser para isso. O esforço para reconhecer esses dois lugares e um esforço para nos movimentarmos de um lugar para o outro. O que há de novo também é a gente ter essa clareza de que a paz é o indicador. Né? A paz é o indicador. Estou em paz, não estou em paz. Né? E ter o amor como vivência. Então, isso que é o processo. Né? É um processo simples, porém bastante complexo. Né? A outra coisa que tem aqui é essa observação profunda, ou seja, aquilo que Santo Agostinho nos trouxe para fazer uma vez à noite, etc, etc, e a gente trazer para o dia a dia, trazer para cada minuto, para cada segundo da minha encarnação, para cada momento da minha encarnação. Então, e a gente também ampliando, já que eu estou trazendo para cada momento, a gente também pode ir começando a entender como é que esse processo de observação pode ser ampliado. Né? Então vejam que a novidade está nisso, academia. Ou seja, não é mais lá de vez em quando que eu vou fazer, não. É agora, toda hora, estou me matriculando na academia, vou me observar profundamente. Né? E a outra questão é esse método prático, meio simplinho ali, vocês viram, né? O momento, qual é o indicador, qual é as características, né? E qual é o sentimento que está presente. Uma coisa simplinha para a gente poder colocar em prática. Senão a gente fica com muita teoria, né, e pouco processo de incorporação disso na nossa vida. Então, a ideia da academia é isso, é que nós saiamos da teoria e praticamente aumentemos o nosso esforço numa direção que é uma direção clara em relação aos conceitos que estão aí colocados. Então, muito obrigado pela oportunidade de reflexão, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus, né, a paz, esteja com todos. E até uma próxima oportunidade onde podemos continuar essa nossa reflexão sobre essa academia, que está aí lançada como desafio, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.